Olá, muito bom estar com você nesse momento, com este programa, o programa Sempre Elas. Nós estamos aqui, nós mulheres, com assuntos realmente edificantes, com assuntos polêmicos, alguns esclarecedores. Nós não somos donos da verdade. Estamos aprendendo umas com as outras. É por isso que você deve ficar aí. Você também, homem, que está nos assistindo, porque você vai aprender muito para estar junto com esta mulher, para estar junto com as suas filhas, para poder entender um pouquinho deste universo feminino. E o programa de hoje traz para você um tema esclarecedor. A doença faz parte da vida de qualquer pessoa. Nossos corpos são fracos e sujeitos à doença. E o programa Sempre Elas de hoje traz fé versus diagnósticos de doenças. Como aceitar, né, diante da soberania de Deus, esses problemas. Ao meu lado está a pastora Giuliana, coordenadora dos Jovens Casais da Igreja Catedral da Família, a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, e a nossa convidada especial, doutora Fernanda Sabino. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E a pastora Marisete. Meninas, como receber um diagnóstico assim, hein? Veja assim, eu acho que é um conflito. Nós estamos aqui para falar sobre o conflito. Quando você é filha de Deus, quando você reconhece quem Deus é, mas de repente você se depara diante de um momento de angústia, com um diagnóstico. Quais são as emoções, a enxurrada, a montanha-russa que você se depara e como enfrentar esses grandes desafios? Eu acho que no primeiro momento a gente se revolta com Deus, né, pastora Cássia? Quando você se depara diante de um diagnóstico inesperado. Principalmente quando é uma doença que você, de uma hora para outra, se descobre uma doença grave, uma síndrome. O primeiro questionamento que a gente faz é: Deus, por quê? Por que isso está me acontecendo? Em vez de a gente perguntar para quê? Porque a gente sabe que todas as coisas têm uma permissão do Senhor. Você sabe que eu tive esse choque, né? E o primeiro momento, as 2 primeiras semanas, foi assim de muita revolta. Muito questionamento, porque eu sou crente. Pastora, né? Cuida das pessoas. Cuida das pessoas. E dá aquela não aceitação da doença, né? Mas com o passar do tempo, você vai analisando. Porque hoje as pessoas, e eu me incluo também, esperam tudo de Deus de bom. Né? Tanto que eu nem queria ler aquele livro de Jó. Então eu passei por cirurgia, né, cardíaca, torácica, e assim, foi muito difícil. E eu já tinha o diagnóstico de Parkinson, né? E aquela música, Deus... Se ele fizer, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Nossa, gente, eu não aguentava escutar aquela música na igreja, e o rapaz veio cantar essa música aqui na igreja. Então, assim, é um momento que as pessoas precisam parar de espiritualizar muitas coisas. Porque eu tenho um filho que é médico e às vezes ele fala assim: mãe, por favor, não fala que os médicos estão sendo usados pelo diabo. Nós estudamos a medicina cientificamente para diagnosticar algo que já está acontecendo na vida do paciente, né? Então, às vezes, a gente quer exigir de Jesus a cura e não quer participar de uma fisioterapia. Por exemplo, a doutora Fernanda, eu estou lá na clínica dela, no Inog, fazendo fisioterapia. Vocês acham que é fácil? Ficar na frente do espelho lá, fazendo fonoaudiólogo. Mas, doutora Fernanda, se apresente para os nossos convidados aqui. Você tem uma clínica. A gente tem uma clínica. E ela é cristã também, né? Então ela entende bem isso que nós estamos, o assunto de hoje. Sou cristã, evangélica também, na mesma fé de vocês. Eu tenho uma clínica que é multiprofissional. A gente tem uma visão para tratar disfunções neurológicas, ortopédicas, síndromes dolorosas e todo aporte que o paciente precisa. Nós temos psicólogos, nós temos fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos neurologistas, médico ortopedista, temos até dentistas, então nutricionista. Então é uma clínica voltada
para a parte de reabilitação e olhar o paciente não como físico, olhar como um todo. Porque o que a gente percebe? A pastora Marisete, ela chegou para a gente com um diagnóstico de Parkinson, e a pessoa, quando recebe esse diagnóstico ou outro diagnóstico qualquer, de alguma síndrome de dor ou qualquer outra disfunções, que na medicina eles falam, você vai tratar, mas não tem cura, é paliativo, é um tratamento preventivo para aumentar a qualidade de vida. O paciente já chega sentindo derrotado. A visão que ele tem é, eu vou piorar. E não. A gente sabe que a cabeça da pessoa, a fé da pessoa, a maneira que ela pensa é que vai levar ela a ter alguma coisa ou não. É isso que eu ia te falar. As pessoas, quando elas encaram o diagnóstico de uma forma com mais positividade, com mais fé, isso pode mudar o quadro? Com certeza. Porque a maioria está aqui. O cérebro manda no corpo. Para você ter uma ideia, na época que eu fiz, agora lembrando, na minha pós-graduação, eu fiz sobre uma síndrome que dava atrofia em crianças com microencefalia, que atrofiava músculo, pele e ossos. E você sabe qual que era o problema? A cabeça que mandava até no músculo. Ah, mas neurologicamente não tem, mas se a pessoa pensa com fé, se ela pensa positivo, se ela busca os recursos, se ela age, movimenta, vai para o médico, vai para a fisioterapia, parte, né? Ela faz a parte dela. Mas é isso, doutora Fernanda, que o cristão hoje em dia tem dificuldade para entender que Deus deixou os recursos científicos, né, médicos, tratamento como eu tenho feito, e assim, gente, eu não quis, cheguei no médico o dia que eu fui diagnosticada, ele veio e falou, vai parar, não quero saber de nada, não quero saber, sabe por quê? Você vai lá no fim, eu acho que a gente tem que ter uma cabeça muito voltada para a realidade e não querer ir lá na frente sofrer. Mas se nós olharmos para o outro, a pastora Marisete, ela teve essa opção de não buscar conhecer a fundo a doença. Mas também não é interessante quando o médico expõe para o paciente claramente o que é a doença? Eu acho que você tem que ter os dois lados, você tem que ter o equilíbrio na vida. Você tem que ter o equilíbrio entre o tratamento, a parte que Deus deixou, a ciência, e a fé, acreditar. Eu acredito que esse programa deve ter gente espírita, gente católica, gente evangélica e tudo. Então todo mundo tem fé. Com certeza. Só que a cabeça da pessoa, se ela não tiver uma fé, não acreditar, com certeza ela não vai buscar nem isso, nem o físico. Porque ela vai desistir, ela vai acomodar e ela vai deixar com aquele problema tome conta dela. E ela não vai se mover e nem se movimentar para resolver. E então, o que é o correto? Tem o melhor tratamento para Parkinson. Tá lá nos Estados Unidos, já tem N trabalhos científicos. Por que ela não pode buscar se tem? Às vezes já encontrou um remédio lá que não praticamente é a cura. A gente sabe que Parkinson hoje tem cura através das células embrionárias, só que aí já vem o comitê da bioética e tudo, aí é complicado ainda. Mas assim, a ciência está avançando, cada vez tem prognósticos melhores e tem profissionais que estão estudando. Fibromialgia, todo mundo não sabia a causa, hoje já se sabe a causa, já tem trabalhos recentes. Qual é a causa? A causa da fibromialgia, primeiro, a pessoa vem por um estresse que ela teve na vida, um trauma físico ou psicossomático, alguma coisa emocional que afetou e ela começa a desenvolver. Mas já tem trabalhos que estão relacionando com o fator hereditário. Aí vem fator, sim, aí vem espiritualmente, vamos falar na igreja, nossa, familiar, maldição. Essa questão hereditária é interessante, porque todo mundo fala, às vezes, já quebramos a maldição, eis que tudo se fez novo, né? E de repente você se depara com a doença que às vezes alguém da família tinha atrás. Então, às vezes as pessoas confundem isso, pastora? Da quebra de maldição com
uma doença que a família já teve. Então a gente tem que aprender a encarar isso, né? E na verdade, o que eu vejo assim também, né? Não é porque tem um prognóstico da família, que já houve essa enfermidade na família, que eu também tenho que aceitar, né? Assim, aceitar. Eu tenho que combater, eu acho que assim, buscando os recursos que estão aí, né, na medicina, buscando ajuda emocional, espiritual, física, acho que buscando de todas as formas, e também não aceitar, né, realmente, é isso mesmo, agora acabou, né, assim. Mas se vocês me permitem, eu tenho um caso na minha família, que eu tenho uma tia que tinha um diagnóstico incurável na medicina e foi curada. Bom, meninas, esperem só um minutinho, porque no próximo bloco nós vamos dar continuidade a respeito da fé, da razão, fé, ciência e os conflitos existentes quando você recebe um diagnóstico. Pagoli Fogões conta com a linha Foco, especialmente desenvolvida para sua residência, casa e chácara. Os fogões industriais da linha Lavoro, ideais para restaurantes e cozinhas industriais. A linha Utilitar, perfeito para locais com pouco espaço. Todos os fogões com estrutura reforçada, com opção de baixa ou alta pressão e com ou sem forno. Pagoli, há 20 anos produzindo fogões para sua casa, empresa ou igreja. Acesse pagoli.com.br ou ligue 62 3586 2419. O que é que a família toda adora e todo mundo sempre quer? Tem refresco, macarrão, tempero, suco de caixinha, massa pra bolo, macarrão instantâneo e gelatina. Tantos alimentos perfeitos em cada detalhe. Adorale! É tudo feito com carinho, é tudo muito gostoso e preparado do seu jeitinho. Quem souber o que é que fale. Adorale, Adorale! Adorale Alimentos, é puro sabor. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Muito bem. Hoje, Dorcas, estamos falando sobre que assunto? E hoje nós estamos falando sobre fé versus diagnósticos de doenças. Como aceitar aí um diagnóstico que às vezes pode ser para uma vida inteira, né, doutora Fernanda, que é a nossa convidada de hoje. Eu queria primeiro, você falou o primeiro bloco, a sua tia foi curada, né? Sim. De que ela foi curada? Olha, minha tia, através da fé no Senhor Jesus, né, orando, buscando e acreditando, ela foi curada daquela síndrome psiquiátrica que é transtorno bipolar. Ela tem mais de 9 anos que nunca mais foi internada, nunca mais teve crise nenhuma. E ela internava era de 3 em 3 meses, porque era uma idosa já, e é uma síndrome da medicina que não tem cura, e Jesus curou. Eu também tenho essa experiência, pastora Dorcas. Eu fui curada, foi a maneira que Deus me trouxe, né? Que a pastora Cássia é cúmplice dessa parte da minha vida. Meu troféu. Fui curada da coluna. Agora, essa cirurgia que eu fiz é uma cirurgia muito complicada. Abriu o peito, Abriu o peito. Meu coração ficou fora do peito, eu fiquei respirando por uma máquina. E os próprios médicos disseram que foi um sucesso. E passando esse tempo agora, eu tive um AVC, que nem eu sabia, e Jesus não permitiu que esse coágulo se espalhasse pelo meu cérebro. Ele mesmo curou e o médico falou, olha, o seu organismo já absorveu tudo. Então, assim, eu tenho visto a mão do Senhor sobre a minha vida, e você que nos ouve, preste bem atenção. Quando você souber de alguém que tem uma síndrome incurável diante dos olhos do homem, não fica olhando assim, será que está mancando hoje? Será que está tremendo? Isso é horrível. Então a gente tem que
considerar a doença do outro, porque eu, pastora Juliana, não quero nada que você passou. Pode contar seu testemunho, pode ser usado por Deus, mas eu não quero passar no caminho que vocês passaram. A pastora Cássia mesmo tem um testemunho tremendo com relação ao pai. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a pessoa é curada, eu creio que eu vou ser curada, amém, e depois as pessoas vão ver e vão, mas como assim que é usada? Mas não passou pelo caminho que a gente passou, né? Fernanda, eu queria que você explicasse pra gente o que são essas dores miofaciais. Sim, as dores miofaciais tem duas patologias muito conhecidas, que são a fibromialgia e síndrome dolorosa miofacial. A fibromialgia é aquela dor difusa que o paciente chega, ele não sabe nem explicar, olha, dói do pé à cabeça. Contrai tudo, é ponto, dói tudo. E dá problema intestinal, dá problema de insônia, dá depressão, dá tudo. E a síndrome dolorosa miofacial também é muito parecida, mesma origem, tudo, só que ela é mais local. Ou ela é num determinado ponto, um segmento muscular, ou é alguns pontos. Eu tive um paciente que tinha dor na garganta. E ele ficou 1 ano tratando dor de garganta, com tudo que é médico, e foi pegar um diagnóstico em São Paulo com o Dr. Manuel Jacobs, ele é médico também, ele é cirurgião cardiovascular, e aí diagnosticou a síndrome dolorosa miofacial. E ele veio para fazer fisioterapia, e a gente tratou, e ele tomava morfina na época. Quais são as causas dessas dores? Olha, hoje a ciência já tem causa, né? Os estudos hoje já sabem que são alterações do sistema nervoso central, neurotransmissores e alguns hormônios. Então, para tratar hoje fibromialgia ou síndrome dolorosa miofacial, você tem que ter um acompanhamento de um médico neurologista, especialista nisso. Porque por mais que o fisio seja eficiente, use uma boa técnica, além de ter o diagnóstico fechado para saber como tratar, você tem que ter um aporte da equipe. E a grande parte vem um efeito emocional, algum trauma, que você também tem que ter um aporte com um terapeuta, um psicólogo, alguém que venha ajudar esse paciente a ter força e ele se resolver e entender o porquê que ele está tendo aquilo ali e fechar as portas e ter uma qualidade de vida. Você falando sobre traumas vivenciado pelas pessoas e me veio aqui à mente agora, teve um dia que uma mulher me procurou e ela pediu oração e ela falou assim, olha, eu tenho dores no corpo todo. Mas assim, não tem um diagnóstico fechado, sabe? Não encontra, no caso dela, ela fala assim, não encontra uma resposta do que eu tenho. E eu lembro que na época Deus falou assim, falta de perdão. E aí eu falei com ela e ela realmente falou assim, realmente, meu marido me traiu. E eu falei, eu vou pro túmulo, mas eu não te perdoo. Ele tentou a reconciliação, ele tentou o perdão e ela falava assim, eu vou pro túmulo, mas eu não te perdoo. E ela estava indo pro túmulo mesmo. E aí, naquele momento, eu ajudei nesse processo dela liberar perdão sobre o marido, sobre a amante. E ela fez isso. Na outra semana, ela voltou e falou assim, pastora, eu não tenho mais nada. Fui curado. A dor totalmente foi embora. Porque tem as dores que não são físicas e nem neurológicas. Não tem patologia. São emocionais. Né? De fundo emocional. E eu até estava conversando com a terapeuta que atende lá na clínica. Ela tem uma pneumologista que encaminha muito paciente que vai com problema no pulmão, com dor no pulmão, e é tristeza. Não tem nada. Não tem nada. Você tem testemunho disso? Eu tenho testemunho. Essa questão emocional, ela afeta a gente 100%. Eu tenho 6 meses que eu perdi meu pai, então assim, eu tive um diagnóstico, ele foi curado ao longo da vida dele por muitas e muitas vezes, e há 6 meses atrás, aprove Deus não curar. E depois que ele faleceu, eu tinha essa dor, parece que o meu corpo doía inteiro, e eu tinha uma falta de ar, eu parava na emergência e não tinha nada. Enquanto eu não entendi
que o levar, a vontade de Deus sobre a soberania do Senhor na vida do meu pai foi levá-lo, eu não consegui, porque eu ficava com raiva de Deus, eu ficava brigando, e eu tinha raiva, e eu ficava questionando Deus, mas a minha irmã tinha 2 meses que ia ganhar um primeiro filho, o neto da velhice do meu pai, e o Senhor levou. E essa falta de perdão que eu tinha para com Deus, da forma como ele tinha tirado meu pai, estava afetando a não aceitação, estava atrapalhando o meu casamento, a criação do meu filho, porque o meu lar estava assim, aquela tristeza. E eu digo muito que a mulher, ela é o termômetro do lar. Quando a mulher está com as suas emoções equilibradas, o lar está bem. O meu marido ministrou uma palavra no meu coração, que está lá em Isaías, que a vontade do Senhor, ela é soberana, e que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Então, quando eu falei assim, o meu marido ministrou essa palavra, ele estava pedindo socorro, sai dessa tristeza profunda, porque eu chorava todos os dias, e isso estava me adoecendo. Então, ele tinha 2 preocupações: o nosso casamento que estava ruim e eu ficar doente, porque eu estava caminhando por uma doença, uma depressão fortíssima. Mas eu tive que me posicionar primeiro em Deus, eu tive que restabelecer o meu altar de adoração com o Senhor para entender que a soberania, olhar para dentro de mim e falar, não, Senhor, eu aceito. Isso. A gente vê muito isso. Pacientes, às vezes, eles não... Tem as coisas igual a pastora Marisete, tem coisa que é física, tem coisa que tem uma lesão, tem coisa que você olha o exame, você vê. E aqueles que não têm, como a pastora que comentou, que a senhora, né, chegou com dor no corpo inteiro, só que ela não liberava perdão. Então ela estava sentindo uma dor emocional. E o cérebro manda. E ela, se ela não tratasse, ela desenvolveria uma síndrome física. Porque a cabeça manda no corpo, a gente sabe. E hoje as ciências, o pessoal da neuro, a ciência, a psicologia, hoje todo mundo está falando muito em problemas emocionais, em problema de pensar, da maneira de você pensar, atrair as coisas para você, atrai mesmo. E eu queria falar sobre dor, né? A gente estava falando nos bastidores, né? O que a dor provoca no ser humano? Ah, sim. Uma pessoa com dor, ela é infeliz. A pessoa com dor, ela não está na vida, ela não está só pensando na dor, ela fecha. Eu tive já pacientes que, quando comecei a atender, ele tinha dor, mas era física. Era uma lesão que já estava comprimindo a medula por degeneração de vértebras. E eu olhava para ele e ele ficava com a cara muito fechada. E eu pensava, gente, essa pessoa deve ser muito mal-humorada. E aí, depois de 3 meses de tratando, quando ele começou a ficar bem, sem a dor, ele chegava, levava lanche pra gente na clínica. E o semblante melhorou. Isso. Então, uma pessoa com dor não dorme, uma pessoa com dor não... Eu acho que não tem casamento. Eu acho que ela quer avançar no primeiro que passa na frente. Deve passar alguém, se olhar pra ela deve xingar, fica sem paciência. Bom dia por quê? Uma pessoa com dor não tem vida, ela não tá bem. Então, não sei, eu acho que todo mundo já deve ter sentido dor em alguma coisa na vida. Ninguém tem paciência. Quem tem dor não tá bem. Então, a gente vê que as causas da dor... É uma pessoa irritada, né? Porque quando eu tinha problema de coluna, que eu fui curada, né? Antes disso, eu trabalhava ajoelhada, porque minha dor era tanta que eu não aguentava sentar. Eu trabalhava ajoelhada em cima da cadeira. E não tinha paciência com ninguém. Então, a dor traz essa irritabilidade, né? E te desconecta com Deus também, porque você passa a ser uma pessoa chata. E doença, que é uma doença de uma semana, é uma história. E uma doença que dura tempo, você tem que vigiar, né? Porque tem marido, tem filho, tem, né, amigos que não tem culpa. Mas a família também tem que olhar e entender. Porque a gente vê processo, né? Que muitas vezes a família empurra, vai pra clínica, resolve, não aguento mais. A pessoa só reclama. Né? E não tem, e a outra pessoa está pedindo ajuda por algum motivo. É importante também a família passar por esse processo de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para entender a importância, né, do contexto da família na doença, né, do marido, do filho, da esposa, né.
Fernanda, mas a pessoa mesmo orando, tendo fé, qual é o próximo procedimento que ela tem que fazer? Procurar uma clínica com toda essa ajuda, tanto emocional como física? Sim, uma pessoa que tem um diagnóstico com o Parkinson ou qualquer síndrome ou qualquer problema, ela tem que procurar ajuda. Lógico que ela tem que estar com a fé, ela tem que estar pensando em Deus, né? E tudo que isso manda muito. E ela procurar um profissional qualificado para atendê-la. E fazer o movimento dela, que é agir. Ela não vai ficar esperando a coisa acontecer, porque aí nunca vai resolver. Ir atrás disso. Ir atrás, movimentar. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Tem que chamar ela mais vezes aqui, com pastora. certeza, com certeza. Ela tem que vir congregar aqui. Bom, gente, realmente nós, ser humano, nós estamos aí sujeitos a crises emocionais, crises físicas, crises espirituais, mas o que nós falamos aqui é que você não tem que conformar, você tem que buscar ajuda, porque Deus é aquele que tem muito mais a oferecer. Não é somente, às vezes, a cura momentânea, mas às vezes é um processo que é uma caminhada com Deus, você lembrando que Ele está indo com você, Ele está vendo a sua situação e Ele te dá a vitória, Ele te fortalece, te anima, te encoraja. O segredo é você buscar a Deus, tomar providência, ir atrás, cuidar, se amar, perdoar, realmente fazer de Deus a prioridade na sua vida.